Olá pessoal, todos os animais selvagens passam diariamente por uma quantidade inimaginável de dificuldades. Toda a sua vida é uma verdadeira corrida pela sobrevivência e infelizmente nem todos ganham. Alguns animais morrem nas garras de predadores, outros são mortos pelos humanos ou pelas consequências de seus meios de subsistência. Há outros que são vítimas de coincidências fatais, de circunstâncias difíceis de prever e quase impossíveis de evitar. E embora muitas pessoas boas lutem com essa ordem das coisas, infelizmente a vida é assim. No vídeo de hoje vamos mostrar alguns animais que foram tratados muito injustamente pela natureza. Vamos lá! O inverno é uma época perigosa para todos os seres vivos por um grande número de razões. Em primeiro lugar, é frio. Felizmente, os animais selvagens lidam mais ou menos bem com esses fatos graças à sua lã espessa. Em segundo lugar, não há comida suficiente. E em terceiro lugar, qualquer corpo d'água relativamente profundo pode se transformar em uma armadilha mortal criada pela própria natureza. A triste história deste pequeno cervo virou notícia em um canal de televisão norte-americano. A equipe de resgate encontrou o animal congelando e sofrendo no início da manhã em uma lagoa ao sul da cidade de Buffalo. A julgar pelo estado em que estava, o cervo provavelmente prendeu uma pata na água congelada de madrugada, ou mesmo à noite, e depois passou muitas horas tentando se libertar. A operação de resgate foi dificultada pela fragilidade do gelo. As pessoas arriscaram suas próprias vidas tentando chegar ao animal em apuros. Felizmente, dessa vez foi possível tirar o cervo daquela armadilha de gelo. Antes de soltá-lo, os socorristas verificaram se o animal não havia se machucado. Outra história com final feliz foi exibida em junho de 2016 pelos canais de notícias da cidade americana de Pittsburgh. Foi nesse dia que um filhote de cervo se meteu em apuros no condado de Westmoreland, na Pensilvânia. Durante uma enchente, o rio transbordou e provavelmente arrastou o cervo com ele. Ele poderia ter se afogado, mas felizmente havia pessoas que conseguiram salvá-lo. Infelizmente, não importa o quanto as pessoas tentem, é impossível ajudar todos os animais. Aparentemente, esse cervo caiu nessa fenda entre as rochas. Ela era estreita demais para ele sair e alta demais para ele pular. O pobre animal foi encontrado tarde demais. A história dessa jovem preguiça poderia ter acabado muito mal se não fosse por um homem chamado Dirk Morgan. Em janeiro deste ano, este homem caminhava ao longo de uma praia da Costa Rica e não esperava se deparar com um animal preso entre as pedras. Oh, where's your mommy? Oh, you're so beautiful. Okay, hang on. A preguiça gritava por socorro, não havia sinais de outros animais nas proximidades. Aparentemente, o bebê ficou preso à noite, depois da maré alta causada por uma tempestade. Ele não tinha como sair por conta própria dali e tinha apenas algumas horas de vida, já que aquelas pedras ficariam debaixo d'água assim que a maré subisse. O animal foi banhado para tirar a água salgada e a areia e depois transferido para um centro de resgate de animais. Nas fotos, depois do salvamento, o bebê parece cansado, mas feliz. Com o calor abafado da África, o banho é provavelmente a única maneira que os animais têm para lidarem com as temperaturas extremamente altas. Todos sabemos que os predadores ficam à espreita na água, mas às vezes o perigo vem de onde menos esperamos. O banho em uma poça cheia de lama não terminou nada bem para este elefantinho. Ele era pequeno demais para subir pelas laterais escorregadias e inclinadas, e embora a mamãe elefante estivesse tentando ajudar seu filhote, ela não estava conseguindo. Felizmente, uma equipe de resgate veio ajudar. Se você acha que resgatar um elefante de uma armadilha natural é uma tarefa fácil, você está muito enganado. Em primeiro lugar, a mamãe elefante queria interferir na operação, pois não estava entendendo o que estava acontecendo com seu filhote. A equipe de resgate teve que se separar. Um carro ficou encarregado de afastá-la do poço. Em segundo lugar, não se deixe enganar pelo tamanho do bebê elefante. Um filhote recém-nascido pesa quase 100 quilos e um bebê já crescido pesa muito mais. Era preciso se apressar e salvar o elefantinho antes que sua mãe finalmente entrasse em pânico. A situação estava piorando a cada minuto porque o bebê assustado chorava de forma histérica e sua mãe, que estava por perto, ouvia seus lamentos. Ainda bem que essa história teve um final feliz e o elefante pôde ser salvo.
Uma certa manhã de sábado, em outubro de 2014, os moradores do distrito norte-americano de Polk, em Wisconsin, despertaram com gritos de animais vindos da floresta. Os bombeiros locais saíram para realizar a tarefa mais incomum da vida deles. Eles tiveram que salvar filhotes de urso de uma armadilha natural. Os moradores locais, que decidiram procurar de onde vinham os gritos, encontraram uma enorme árvore velha com um buraco do qual uma cabeça de urso se projetava. De acordo com as suposições, os dois filhotes de urso subiram na árvore velha e podre e acidentalmente caíram dentro dela. Como eram muito pequenos para subir pelo tronco e muito fracos para cavar um grande buraco na casca dura, eles ficaram presos. Foi então que os seus gritos tristes foram ouvidos pelas pessoas. A única solução que os socorristas encontraram foi cortar 2 grandes buracos no tronco da árvore. Quando o trabalho foi concluído, os pequenos saíram imediatamente e desapareceram entre as árvores, aparentemente em busca de sua mãe. Já dissemos que o inverno é um período extremamente difícil para os animais. Esta história, mostrada pelo Channel 4 News britânico em março de 2013, é outra prova disso. Naquele ano, o Reino Unido foi atingido por uma nevasca incrivelmente pesada. O mau tempo paralisou o transporte e também causou enormes prejuízos à agricultura. Cerca de 50 ovelhas de um criador chamado Gareth Wyn Jones, que vivia no norte de Gales, na cidade de Dunfermline, ficaram enterradas sob uma camada de neve enorme, sem a menor possibilidade de escapar por conta própria. Além disso, a nevasca foi tanta que, ao olhar para a interminável superfície nevada, era difícil até imaginar que existissem criaturas vivas presas em algum lugar. A operação de resgate foi incrivelmente difícil. Algumas ovelhas tiveram que passar cerca de 3 dias sob a neve. Os animais foram encontrados com a ajuda de cães. Os resgatistas tinham que cavar a neve ao acaso e esperar que elas ainda estivessem vivas. Taking this one out, can you see? There she is. Graças aos esforços das pessoas, felizmente quase todas as ovelhas foram salvas. As manhãs na fazenda Thornbury, no condado de County, na Pensilvânia, sempre começava com a alimentação dos cavalos. No entanto, uma vez, em outubro de 2016, um trabalhador da fazenda sentiu falta de um animal. Um cavalo de 18 anos, chamado Cyrus, que tinha sido levado para a fazenda há apenas alguns meses, tinha sumido. Depois de buscar o animal, descobriram que ele tinha caído em um poço de lama e ficado preso. Eles nem imaginavam como seria difícil salvar aquele animal, cujo peso chegava a 600 quilos. No começo, eles tentaram retirar o cavalo assustado com suas próprias forças. Dezenas de pessoas se envolveram no trabalho. O principal problema era que os cavalos, por sua natureza, não podem permanecer deitados por mais de 6 horas seguidas. Os seus ossos são muito pesados e apertam seu peito, o que pode causar um edema pulmonar. Cada minuto contava, e é por isso que no final foi decidido chamar um guindaste para o resgate. O cavalo recebeu um sedativo e depois foi finalmente retirado da lama. Esta história, que foi contada pelo canal ABC em janeiro de 2015, se parece um pouco à história do cavalo Cyrus, só que o protagonista neste caso é um touro de 450 quilos, chamado Wooly. Ele também tinha sido levado para uma nova fazenda há apenas alguns meses, e também foi vítima de uma armadilha natural igual a que Cyrus havia caído. O Wooly ficou preso em um imenso buraco cheio de lama. O pobre animal ficou preso sem conseguir sair por quase 5 horas antes de ser encontrado. Nesse caso, também foi preciso usar um equipamento especial para salvá-lo, só que em vez de um guindaste, foi usada uma escavadeira. Isso não é nada estranho, afinal, grandes animais como touros e cavalos são pesados demais para que as pessoas consigam salvá-los por conta própria. Felizmente, o Wooly pôde ser salvo. Ele estava cansado e com muito frio, mas sua vida já não corria perigo. Essa história aconteceu em 1985, no entanto foi registrada em vídeo e podemos assisti-la hoje em dia. Tor Bay é um popular destino turístico britânico, que às vezes é chamado de Riviera Inglesa. Foi aqui que um alce perdido terminou na superfície de um lago e depois caiu na água. Durante várias horas, o animal ficou tentando desesperadamente sair daquela prisão gelada, mas as suas forças gradualmente o abandonaram e ele acabou desistindo. O animal não estava destinado a sobreviver,
Mas em um momento crítico foi notado pelas crianças e eles pediram ajuda aos adultos. Parece que tendo a ajuda de um helicóptero, o resgate de um alce não é nada difícil, mas a realidade era muito mais complicada do que o imaginado. Depois que o alce foi arrastado para fora e colocado em uma superfície sólida nas proximidades, parecia que ele já estava a salvo, só que ele caiu novamente na água. Ficou claro que a única maneira de salvar o animal era levantá-lo e levá-lo para bem longe da água, e foi isso que fizeram. Aqui vemos o alce resgatado indo embora vivo e ileso. É difícil e assustador imaginar como esse infeliz cão terminou flutuando em um bloco de gelo no inverno, no meio de um monte de água sem fim. Não era possível nadar até a costa, pois fazia muito frio e era longe demais. No entanto, o cachorro teve sorte, pois foi notado por um grupo de pescadores russos. Um deles arriscou a própria vida e desceu até a água gelada para salvar o animal. Surpreendentemente, durante a operação, o cão nunca se molhou. Isso é que chamamos de um resgate cuidadoso. O último animal que mostraremos hoje foi vítima de uma armadilha que conhecemos bem. Agora podemos dizer com certeza que a principal ameaça natural para os animais domésticos e selvagens é a água, o gelo, a lama e tudo que está relacionado a eles. Esta vaca da raça Brangus passou quase 10 horas na água antes de ser encontrada e resgatada. O incidente ocorreu em janeiro de 2010, perto da cidade de Dickinson, no Texas. Uma moradora local caminhava ao longo do rio quando viu a vaca se comportando de maneira estranha. Felizmente, ela decidiu ligar para o 911, salvando assim a vida do animal. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.